Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, um bom domingo aí a todos. Hoje é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele ressuscitou. Quero, neste momento, estar anunciando o texto da Bíblia onde nós estaremos falando nesta manhã. Hoje vamos falar no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo de número 8. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo de número 8. Você vai, neste momento, pegar a sua Bíblia e você irá acompanhar o texto conosco, tá certo? Acompanhe aí Apocalipse 21, versículo 8. Antes de nós estarmos anunciando aí a palavra de Deus, eu gostaria de avisar aos amados irmãos que nós tínhamos marcado para estarmos comemorando a Santa Ceia hoje, no domingo dia 17. Por quê? Tinha ficado combinado com o prefeito em uma reunião de pastores que nós fizemos no dia 30 de abril, que as igrejas iriam poder abrir a partir do dia 17 de maio. Mas devido à situação aí desse vírus, o aumento de casos na nossa cidade, o prefeito então não liberou para que nós pudéssemos abrir a igreja, embora seja algo necessário, queridos, porque o povo precisa de Deus. A igreja, é necessário que a igreja esteja aberta, principalmente durante esses dias aí, dias de pandemia. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão aí com medo dessa situação, e seria necessário aí, mais do que necessário, a igreja estar aberta para nós estarmos recebendo aí as pessoas, orando pelas pessoas, lógico, dentro aí dos padrões, respeitando a distância, usando máscara, mas deveria ter liberado para que a gente possa estar ajudando as pessoas. Mas como a Bíblia diz que nós, servos de Deus, estamos sujeitos às autoridades, então nós estamos aí obedientes, porque a Bíblia nos diz assim, nós vamos obedecer até a segunda ordem para nós podermos abrir a igreja, E então hoje nós vamos fazer uma live aqui agora pela manhã, e também às 19 horas, hoje nós vamos fazer uma live diretamente lá da igreja, tá certo? Hoje vai ser lá da igreja, juntamente com o Ministério de Louvor. Nós estaremos fazendo uma live também, transmitindo a palavra de Deus a partir das 19 horas. Você que vai chegando aí, quero mandar um alô para todos, e a paz do Senhor, para os irmãos. A irmã Elisângela Marques, a irmã Evane Magalhães, a paz do Senhor para as irmãs, irmã Viviane Martins, irmã Maria Aparecida Oliveira Rosa, a paz do Senhor, irmão Anderson Félix, Deus abençoe sua vida, irmã Evane, irmão Gustavo Leite, Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor para vocês. Vão chegando aí, peço que compartilhe aí no seu Facebook a mensagem que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar no livro de Apocalipse, capítulo 21, que tem como título O Novo Céu e a Nova Terra. Apocalipse, capítulo 21, tem como título O Novo Céu e a Nova Terra. Todos nós sabemos, que essa é a nossa esperança, esse é o foco da nossa vida. Nós sabemos que todo cristão, ele tem dupla cidadania, Nós somos brasileiros, mas também somos cidadãos dos céus. E nós aguardamos esta linda cidade, a Nova Jerusalém,
este novo céu e essa nova terra que está prometida para todos nós. Tá bom? Então abra aí a sua Bíblia, você que pegou a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21, o novo céu e a nova terra. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Está escrito assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados irmãos, nós vamos falar aqui sobre o novo céu e a nova terra, conforme está revelado para nós no livro de Apocalipse. Nós sabemos que este livro de Apocalipse foi escrito por João, né, que esteve no momento que ele escreve esse livro. João estava exilado na ilha de Patmos. E nesta ilha, ele recebe a revelação das coisas que vão acontecer. E é interessante que no capítulo 21, João vai falar de um novo céu e de uma nova terra, e ele vai dizer que o primeiro céu e a primeira terra passaram, acabou. Muitas vezes você vê algumas religiões anunciando que Deus vai fazer. Não vou citar o nome da religião aqui por falta de ética, mas você vê que essa religião anunciam que Deus vai fazer uma reforma no mundo. Ele não vai destruir a terra, nem vai destruir o céu. Deus vai fazer uma reforma política, no sistema político, e as pessoas vão habitar nesse mundo. Não, queridos. O que a Bíblia está dizendo, e Pedro também escreve na sua carta, que os elementos em fogo se desfarão. Está falando da destruição dessa terra. Está falando da destruição desse céu, aonde Deus irá fazer, aonde Deus irá fazer um novo céu e uma nova terra, para que os salvos em Cristo Jesus possam habitar nesse novo céu e nessa nova terra. Então esta é a maior alegria do nosso coração, sabermos que Deus vai fazer tudo novo. Deus vai fazer um céu novo, uma nova terra, tudo vai ser feito de novo. Então, querido, todos nós sabemos que o fim do mundo ele se aproxima.
né? Por quê? Nós estamos vendo aí os sinais de tudo que está acontecendo. Esses sinais, segundo a Bíblia, nos diz que é o princípio das dores. Então nós estamos vendo tudo isso acontecendo, né, dando passos em direção ao fim do mundo. A gente sabe que a primeira coisa, né, que vai acontecer, e isso não tem dia marcado, ninguém sabe o dia, aliás, ninguém sabe a hora, somente Deus sabe o dia e a hora. Porque a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Jesus prometeu voltar e levar para si o povo que ele salvou. A igreja, basta você ler lá em João 14, ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Se não for assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, eu virei novamente. Então a promessa de Jesus aí. Eu virei novamente para que aonde eu estiver, estejai vós também. Então é uma promessa que Cristo vai voltar. Cristo falou sobre isso. Cristo fala sobre o arrebatamento. No dia em que Cristo reúne os seus discípulos lá no Monte da Oliveira, no último dia, está reunido todos os seus discípulos no Monte da Oliveira, a Bíblia diz que Jesus é assunto ao céu. Está escrito lá em Atos capítulo 1. Ele é recebido no céu. Então, quando Jesus vai sendo recebido no céu, os discípulos estão olhando para cima. Estão vendo Jesus, a nuvem ocultar Jesus. E aí os anjos vieram e disseram: olha, varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir também há de voltar. Ele há de vir. Então, Jesus fala acerca do arrebatamento. Os anjos vão falar acerca desse dia. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Pastor, o que é arrebatamento? A palavra arrebatar significa ser arrancado à força, ser tirado. Jesus vai tirar, Jesus vai arrancar os fiéis daqui da terra e vai levar para poder estar com ele nos céus de glória. Então, queridos, o primeiro sinal é o arrebatamento. Depois, segundo a Bíblia Sagrada, nós vamos passar aí, aliás, nós não, né? Quem estiver salvo vai estar com Cristo. Mas no mundo, quem não fizer parte do arrebatamento, estará passando aí por um processo chamado da grande tribulação. Então, todas essas coisas que nós estamos vendo sendo revelado nas Escrituras Sagradas está para acontecer, dando início ao arrebatamento, que será invisível ao mundo. O mundo não vai ver, mas o mundo vai perceber, porque os crentes, os fiéis, serão arrebatados. E aí nós vemos João escrevendo aqui, tendo a revelação do que vai acontecer. Ele diz que vê um novo céu e uma nova terra. Nós sabemos, irmãos, vamos falar sobre o céu, e nós sabemos o seguinte, que a Bíblia distingue pelo menos 3 tipos de céu, né? Primeiro céu, que é céu inferior ou aurônos, e nós entendemos que é o céu atmosférico, onde você vê as aves, né, voando, os aviões, tá? É considerado o primeiro céu. Segundo céu, que é céu intermediário, ou mesorâneos,
que nós entendemos como céu estelar ou céu planetário, onde estão os planetas, as estrelas. E o terceiro céu, que é chamado de céu superior, que é Eporâneos, né? Ou chamado de Eporâneos, que é considerado o céu das alturas. Lembra que Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e lá ele viu coisas inefáveis que ao homem não convém dizer, e por causa da excelência das revelações, foi-lhe colocado um espinho da carne para que ele não se vangloriasse, não se ensoberbecesse. Então lembra que Paulo fala deste terceiro céu, também chamado como paraíso, também conhecido como paraíso. Então este céu, que é o terceiro céu, chamado céu das alturas, né? Ou chamado de paraíso, ou de céu espiritual, aonde está habitando nosso Deus, aonde está Jesus Cristo, nosso Senhor, assentado à direita do nosso Deus, aonde estão os anjos, né, os serafins, os querubins. Então este é o terceiro céu, né? Este terceiro céu, ele não vai sofrer nenhuma mudança, tá? Por quê? Porque este terceiro céu, que é chamado aí de paraíso, ele não vai sofrer nenhuma mudança. Somente o primeiro e o segundo céu, que vão passar como um estrondo. Olha o que João diz, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Deus vai destruir tudo que traz lembrança do pecado, né? Tudo que faz lembrar o pecado, Deus vai acabar. Tudo será destruído e Deus vai fazer tudo novo. Por ver que Jesus diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Deus diz assim. Então Deus irá fazer tudo novo. E o texto diz mais que o mar já não existe. Mar aqui dá sentido de separação. Porque João, ele está preso em uma ilha chamada Patmos, cercada pelo mar. E é ali que ele tem a revelação. Então, mar fala de separação. Nós sabemos que não vai haver nenhum tipo de separação quando tudo isso acontecer. Nenhum tipo de separação, porque todos serão um só povo. Não vai haver mais a separação aí de etnias, de raças, de línguas, porque todos serão um só povo. Embora, queridos, nós vemos aí hoje, né, isso acontecer no nosso meio, principalmente no meio evangélico, as igrejas, denominações que são aí conhecidas pelas suas placas, pelos seus rótulos, né, pelos seus nomes, porque é necessário para que uma igreja ela possa estar funcionando com alvará, que ela tenha o seu nome, né? Tem o seu CNPJ, né? Que ela tenha aí o seu estatuto, e para ter tudo isso precisa de nome. Mas a gente vê que o povo, muitas vezes, começa a fazer uma separação. O próprio povo de Deus, o povo que conhece a palavra, começa a separar. Não vou me juntar com esse povo porque não é do meu ministério. Não vou conversar com essa pessoa porque ela não faz parte do meu ministério, não é da minha igreja. Não vou me reunir, me assentar, porque não faz parte do mesmo ministério. Aí você veja bem que lá no céu não vai haver separação. Mar
já não existe. Não haverá mais separação. Nós seremos um só povo, a igreja do Senhor, que eu sempre digo que ela está espalhada na face da terra, que é a igreja dos salvos, que é a igreja daqueles que foram remidos, a igreja que foi comprada com sangue de Jesus Cristo. Então esta igreja é que vai ser arrebatada, vai ser tirada dentro das igrejas e lá neste lugar, neste novo céu, nesta nova terra, não haverá mais separação. Versículo 2, João diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João viu a nova Jerusalém. Ele agora, nós sabemos que agora ela está no céu, mas dentro em breve ela vai descer. Ela é a cidade de Deus, é a cidade que tem como arquiteto o nosso Deus. E eu fico imaginando como será maravilhosa a nova Jerusalém. Como será linda esta cidade. Porque Deus, quando faz, Deus não faz coisas ruins, Deus não faz coisas feias, Deus faz coisas boas, coisas belas. E quando isso acontecer, essa nova cidade, essa nova Jerusalém, que lá no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, diz que tem como fundador e arquiteto o nosso Deus. É a cidade que está escrito no capítulo 11 do livro da carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11, é a cidade que Abraão e todos os fiéis esperavam por ela. Todos os fiéis, ainda tendo alcançado as suas promessas aqui na terra, mas desejavam uma pátria maior, uma cidade maior, um outro lugar. Então, esta é a nova Jerusalém. Então, João diz assim: eu vi descer do céu a nova Jerusalém, a cidade de Deus, a santa cidade, que de Deus descia ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eis um tabernáculo. Ouvi uma voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens e Deus estará com eles. Nós sabemos que o tabernáculo, vamos voltar lá atrás, lá no princípio, quando o povo sai do Egito, na liderança de Moisés, nós sabemos que foi usado o tabernáculo. Era o local de adoração e Deus havia instruído a Moisés para que fizessem o tabernáculo, porque na verdade o tabernáculo era uma tenda. E pelo povo estarem peregrinando no deserto durante 40 anos, e às vezes eles montavam acampamento em um determinado lugar, depois levantavam ali o acampamento, andavam e montavam acampamento em outro lugar. Então era necessário que houvesse o tabernáculo. Depois que o povo sai do deserto, que eles entram, o povo de Israel entra na terra da promessa, não precisou mais do tabernáculo. Aí vai ser construído um templo, o local de adoração, o templo que Davi preparou tudo e Salomão vai construir. Bom, mas antes era o tabernáculo. E o tabernáculo, na verdade, era onde Deus se manifestava, onde era feita adoração, aonde o povo levava suas oferendas, para que fosse feita oferendas
para o Deus Santo, para o Deus vivo, e era o local onde Deus se manifestava. No tabernáculo existia um lugar chamado Santo dos Santos, aonde esse lugar que estava entre um véu de 10 centímetros, que separava o lugar santo do santo, aonde estava a arca da aliança que Deus mandou Moisés construir, mandou Moisés fazer. Então este local, que era considerado local santo do santo, que representava ali a presença de Deus, aonde Deus falava. Por isso que Deus aqui está dizendo: eis agora o meu tabernáculo com os homens. Ouvi do céu uma grande voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Olha só, Deus estará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Que maravilha, né? Hoje nós estamos aí por causa do pecado, separados em parte, né, queridos? Porque através do Espírito Santo nós podemos sentir a presença de Deus, mas em parte separados. Mas quando tudo isso acontecer, quando esta cidade santa descer do céu, que nós estivermos habitando com Deus para sempre, nesse novo céu, nessa nova terra, Deus, diz o texto, que Ele habitará conosco. Olha que maravilha! Deus habitando conosco, habitando com seu povo, Deus dizendo: eles serão meu povo, né? Meus povos, e eu serei o seu Deus. E o versículo 4 diz assim: Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que grande promessa! Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós sabemos, irmãos, queridos aí que estão assistindo agora essa live, nós sabemos que as lágrimas, elas estão presentes em todas as fases da nossa vida, né? Desde que você nasce, tem aí, diz que o médico bate lá na criança, né, para ela chorar quando ela está nascendo, né? Então, você vê quanto a criança chora quando ela ao nascer, que ela é um recém-nascida, ela chora porque está com dor de barriga, ela chora para poder se alimentar. Então as lágrimas estão nos acompanhando desde o nascimento até a morte. Tem coisa mais triste do que a morte? Tem coisa pior do que perder alguém, algum ente querido, alguém da família? Tem coisa mais triste do que isso? Esse luto, essa tristeza, esse vazio da falta dessa pessoa. Mas olha só que promessa gloriosa! E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. A morte vai acabar. Ela, na verdade, vai ser o último inimigo a ser vencido. E a morte é um inimigo cruel, que não escolhe idade, que não escolhe cor, que não escolhe condição social. Ela é cruel. E ela vem para todos, né? E ela nos separa. E o que acontece? A promessa é que lá não haverá mais morte. A morte vai ser vencida para a glória de Deus. Não vai haver mais luto, porque não tem morte, não tendo morte, não terá luto. Não vai haver mais pranto e nem dor alguma, porque isso são as primeiras coisas. As primeiras coisas vão ser passadas, vão ficar para trás. Deus vai fazer tudo novo para a glória do nome dele. E o texto diz que ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso também fala de consolo, de conforto. Deus vai nos consolar, nos confortar, vai enxugar essas lágrimas que durante a vida nós derramamos por causa de dores,
por causa de sofrimentos. Quantas pessoas que agora estão me vendo, né, que choram porque estão sofrendo, choram porque estão sentindo dores. Então, há uma promessa de Deus enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso vai acontecer lá. Quando tudo que Deus está prometido, tudo que está planejado, tudo que está profetizado vai acontecer lá. Isso tudo vai acontecer. Até lá, nós estaremos enfrentando ainda a dor. Mas por isso que a Bíblia diz nos últimos versículos da Bíblia, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, é só virar um pouquinho aqui a página, o capítulo 22 do livro de Apocalipse, está escrito assim no versículo 17: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Por isso que nós temos que dizer, vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Porque a promessa aqui do que vai acontecer é extraordinária. Quem olha para essas promessas, quem conhece essas promessas, acaba perdendo a ilusão com este mundo, porque este mundo, irmãos queridos, vai continuar assim. Essa desestabilidade que nós estamos vendo aí, uma hora você está sorrindo, outra hora você está chorando, né? Uma hora a dor te pega, porque ninguém é imune aqui nessa terra da dor, do sofrimento, da morte. Então esse mundo vai continuar assim. Então nós precisamos desejar, dizer vem, como está dizendo o Espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, quem ouve diga, vem, Senhor Jesus. É isso que nós queremos. Eu quero um lugar assim. Eu desejo estar num lugar assim. É para este lugar que eu quero ir. Porque é o lugar onde não tem pranto, nem choro, nem dor, nem morte, porque isso faz parte das primeiras coisas, isso é o resultado, é a consequência do pecado que nós estamos sofrendo, essa consequência, mas louvado seja Deus, porque a promessa é que um dia tudo isso vai acabar e nós vamos estar no novo céu e na nova terra. Agora, versículo de número 5, diz assim, aquele que está sentado sobre o trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, quer dizer, Deus está dizendo para João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. Deus é Deus de coisas novas, irmãos. Deus é Deus de coisas novas. E a promessa aqui é que Ele vai fazer nova todas as coisas. E disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei de graça da árvore, da fonte da água da vida. Quem tiver sede, Deus está dizendo, eu vou dar de graça. Quem quiser. Deus diz assim, eu vou dar. Quem tem sede, eu vou dar de graça. Mas, versículo 7, diz assim, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. O vencedor herdará essas coisas. Então nós estamos vendo que existe um desafio para nós. Isso aí bate de frente, né? vai ao contrário aquela doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, né? A doutrina que é ensinada aí, que a pessoa estando salva, ela é salva para sempre, a doutrina da predestinação, que Deus predestinou uns para ser salvo e outros para serem condenados, que a pessoa que é predestinada a ser salva, ela pode desviar, ela pode afastar,
mas quando chegar naquele dia, ela vai ser salva, porque Deus havia predestinado assim, e a pessoa que foi predestinada a ir para o inferno, mesmo que ela tente se santificar, que ela procure, ela vai para o inferno de qualquer jeito. Olha só. Então, isso vai contrário a essa doutrina. Porque o texto diz que é aquele que vencer. O que vencer, ou o vencedor, fala de um desafio que está à nossa frente. Se você ler as 7 cartas que é escrito às 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, em todas as cartas, em todas elas, está escrito assim: e ao que vencer, ao que vencer. Então há um desafio. Vencedor é aquele que não desiste. Vencedor é aquele que consegue suportar as dores, suportar as afrontas. Vencedor é aquele que não desanima, é aquele que não volta para trás. Está entendendo? Então tem que vencer, tem que perseverar até o fim. Mateus 24, versículo 13. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Então tem que vencer. Existe um desafio. Só vai vencer quem perseverar até o fim, tá? E o vencedor, diz o texto, e ao vencedor, ao que vencer, herdará todas essas coisas. Então, irmão, nós não podemos aceitar, né? Ou não podemos aceitar a derrota. Deus me chamou para nós vencermos. Para vencer tem que perseverar até o fim. Para vencer tem que ser fiel até a morte. Você não pode começar e terminar a carreira e parar no meio do caminho. Você tem que ir até o fim se você quiser dar todas essas coisas. Quantas pessoas já pararam? Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que já desistiram? Que já pararam a caminhada? Começaram a caminhada, mas no meio do caminho desistiram, pararam. O vencedor é aquele que chega lá no fim. É aquele que persevera até o fim. É aquele que é fiel até a morte. Porque o que é fiel até a morte vai receber do Senhor a coroa da vida. Mas para nós encerrarmos aqui, o versículo de número 8 diz assim: mas quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, em algumas outras traduções diz que aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas quanto aos... Então tem uma classe, está classificado aqui vários tipos de pessoas que não vão entrar, não vão herdar, não vão entrar nesse novo céu, não vão fazer parte do novo céu, da nova terra, não vão entrar nessa cidade santa, na nova Jerusalém. Quem são esses? Diz o texto: quanto, porém, aos tímidos ou covardes. Quem são os covardes? Quem são os tímidos? São aquelas pessoas medrosas? São pessoas que têm medo? Pelo contrário, né? Não são essas pessoas medrosas. A palavra tímido aqui está se referindo àquele tipo de pessoa que não se decide por Cristo de forma alguma. Ela é conhecida como covarde. Aquele tipo de pessoa que também abandona a Cristo na hora da dificuldade. Por isso que diz ser fiel até a morte. Porque muita gente, no momento da dificuldade, vão abandonar a Cristo. Então esses tímidos são esses tipos de pessoas. Os que abandonam e são aqueles que não tomam a decisão por Cristo. É aquela pessoa que sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É aquela pessoa que frequenta a igreja, que louva, que conhece a palavra, mas nunca tomou a decisão por Jesus Cristo, de se entregar a Jesus, de batizar nas águas, de seguir a Jesus,
de tomar este caminho e seguir este caminho. Elas são covardes, são tímidas. Elas não se decidem. Então esse tipo de pessoa vai ficar de fora. Mas incrédulos são aqueles que recusam a crer em Jesus. E nós sabemos que para a pessoa ser salva, ela precisa crer. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, a fé é necessária para a salvação. Então, os incrédulos são aquelas pessoas que recusam a crer em Jesus Cristo. E se não crê em Jesus, não é salvo. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer. Os incrédulos vão ficar de fora. Segundo, terceiro, os abomináveis são os que praticam a idolatria ou coisas que abominam a Deus. E tem muitas coisas que Deus abomina, né? Muitas coisas. Vou citar aqui algumas, né? Algum tipo de idolatria, né? E aqui vai falar também dos idólatras, vão ficar de fora. Mas, por exemplo, coisas que Deus abomina. Ter relação sexual com a pessoa do mesmo sexo. Isso é abominável. A palavra abominável quer dizer detestável para Deus. Então, relação sexual com pessoa do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, é abominável, detestável. Deus abomina. Essas pessoas vão ficar de fora. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Relação sexual com animais. Isso é abominável diante de Deus. Deus abomina, é coisa detestável. Deus detesta. Você quer ver outra coisa que Deus detesta? É quem espalha, está escrito lá no livro de Provérbios, quem espalha contenda entre irmãos. Isso é detestável diante de Deus. Os abomináveis vão ficar de fora. Mas o homicida, né? Deus é o Senhor da vida. Deus é Deus da vida. E ele diz na sua palavra para não matar. É pecado. Está escrito, não matarás. Fornicadores. Fornicadores. Relação sexual fora do casamento. Quem não é casado. Tá? Porque o relacionamento sexual, ele é uma bênção de Deus, mas no casamento. Deus reservou isso para o casamento. Né? O Deus que criou o homem e a mulher, ele reservou a relação sexual ou relacionamento sexual para o casamento. Fora do casamento, pessoas que não são casadas, é considerado pecado, é um pecado. E é chamado aqui de fornicação. Né? Tem muitos namorados hoje que o mundo hoje tomou um rumo totalmente diferente. Né? Pessoas não respeitam mais e não têm temor de Deus. Basta a pessoa conhecer e logo se conhece, logo já vão morando junto, já vão mantendo relacionamento sexual. Isso diante de Deus é o pecado da fornicação. Estão em fornicação. Se você que está me vendo agora e me ouvindo aí, se você não é casado com essa pessoa e está tendo uma vida ativa sexual com essa pessoa, cuidado, isso é fornicação. Os fornicadores vão ficar de fora desse lugar, desse novo céu, dessa nova terra, vão ficar de fora da cidade santa, da Nova Jerusalém. Então vai ficar de fora os fornicadores, feiticeiro, toda feitiçaria está ligada ao mundo das trevas, tá? Feiticeiro vão ficar de fora. Idólatras, né? A idolatria, ela é um pecado. O primeiro mandamento de Deus, Êxodo capítulo 20, está escrito, não farás para ti imagem de escultura.
semelhança do que tem no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade do pai aos filhos da terceira, quarta geração, e também faço misericórdia àqueles que se arrependem até 1000 gerações. Então o primeiro mandamento é esse: não ser idólatra. O povo de Israel sempre sofreu por causa da idolatria. E todas as vezes que eles abandonavam a Deus para idolatrar e adorar outros deuses, o povo sofria. É pecado a idolatria. Vai ficar de fora os idólatras e os mentirosos. No momento em que o homem ele mente, ele se torna aí um filho do diabo, porque quem é o pai da mentira? Tá? Quem que é o pai da mentira? É o diabo. E a pior mentira que o ser humano pode cometer é negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. Não faça isso. Não negue a Cristo. Tá? A mentira ou os mentirosos irão ficar de fora desse lugar. Não vão fazer parte, não vão herdar essa nova pátria, esse novo céu e essa nova terra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é a Bíblia, tá? E pela lei do nosso país eu posso expressar aqui as minhas crenças, e eu creio no que diz a palavra. Você que está me vendo, você pode até ser contrário e querer fazer qualquer outra coisa, processar por aquilo que eu falei, mas é a Bíblia que está dizendo. E eu tenho liberdade para poder falar, porque eu posso expressar aqui a minha crença. Irmãos, para nós podermos encerrar, nós aguardamos ansiosamente esse lugar. Cuidado para você que me ouve, que me vê aqui, você não fazer parte dessas características ou desse tipo de pessoas que vai ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Pastor, mas todo mundo tem pecado, o senhor tem. É verdade. Eu sou pecador. Todos somos pecadores. Mas uma coisa que é bom deixar bem claro aqui, explicado, é que eu não vivo na prática do pecado. Sou pecador, sim, mas não vivo na prática do pecado. O que me condena é viver na prática do pecado. O que te condena é viver na prática do pecado. Então, que nós possamos aí, como nós falamos aqui, né, que nós possamos estar atento, porque esse dia vai chegar e nós ansiamos. O desejo do meu coração e a minha vontade é que Jesus Cristo venha. Vem depressa, Jesus. Porque, olha, eu não tenho mais esperança nenhuma nesta terra. Acredito que nós estamos aqui porque Deus tem algo a realizar através de nós. Vidas para que nós possamos alcançar. Vidas que vão ser salvas, que Deus quer salvar. Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ele é longânimo. Né? Deus é longânimo. Deus quer salvar muita gente. Mas que o meu desejo é que Jesus volte agora. Este é o meu desejo. Ora vem, Senhor Jesus. Como está escrito, o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. E aquele que tem sede, diga, vem. E aquele que quiser, tome de graça da árvore da vida. Então, meus queridos, Deus abençoe a sua vida nesta manhã de domingo, tá? Eu vou colocar aqui um louvor para nós podermos estar fazendo a oração, tá bom? Vou mandar aqui um alô, né? E a paz sobre os irmãos que estão ligados aí, irmã Lúcia. A paz sobre a irmã Lúcia, Deus te abençoe. Deus abençoe o Igor, o Beto, a irmã Oswaldina, a paz do Senhor. A irmã Cris e oDim, a paz do Senhor para os irmãos, Deus te abençoe. Irmão Lúcio Ferreira, a paz do Senhor, irmão Lúcio. Pastor Luiz Fernando, paz do Senhor, pastor, Deus te abençoe. A irmã Sônia Alves de Lima, ela diz, bom dia, pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Sônia, Deus te abençoe. Irmão Pedro,
Lopes, a paz do Senhor, irmão Pedro. A irmã Vanusa Rodrigues, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Irmão Vinícius do Magalu, paz do Senhor, pastor Marcelo, a paz do Senhor Vinícius, Deus te abençoe. Irmã Carla Vieira, a paz do Senhor, Carla. Irmã Marlúcia Rodrigues, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, né, que estiveram aí ligados, participando aí desta live nesta manhã. Lembrando que logo mais nós vamos fazer uma live a partir das 19 horas, 7 horas da noite, tá? Nós estaremos lá na igreja junto com um grupo de louvor, número reduzido aí de pessoas, né? Segundo a orientação das autoridades. Vamos estar fazendo uma live, né? Tem as regras aí, até 8 pessoas, no máximo em 1h30. Então nós vamos estar lá na igreja fazendo a transmissão aí da palavra de Deus, do louvor, para o seu coração. Então, compartilhe desde já, né? E esteja participando conosco logo mais. Nós vamos orar, tá? Vamos falar com Deus neste momento e assim encerrarmos aqui a live desta manhã. Senhor eterno Deus, nosso Pai de amor, de bondade, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo dia de hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Pai, eu oro neste momento, ó Deus, querido, pedindo ao Senhor que abençoe a cada um dos Teus filhos que ouviram esta mensagem, que vão ouvir, que participaram desta live, que o Senhor alcance o coração e a vida de todos nesta manhã. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa nação, tenha misericórdia do Brasil, das outras nações, que o Senhor livra, meu Pai, o mundo deste mal, desta pandemia, livra a nossa família, a nossa casa, pois é a promessa do Senhor que diz que praga alguma chegará à nossa tenda. E nós cremos nesta promessa, ó Deus, que essa praga não vai chegar dentro da nossa casa, nos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu peço a Tua bênção, meu Deus, sobre todos agora, que esse dia de domingo, que é o dia do Senhor, seja um dia, meu Pai, de alegria, de felicidade, bênção na vida de todos, ó Pai, no nome de Jesus. Nós oramos a Ti neste momento e por tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe você e aguardo você logo mais na live. Nós estaremos transmitindo lá na igreja, para a glória de Deus. Fiquem todos na paz e até lá.